Quero convidar os amados a abrirem vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 2. Nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 44. Atos, capítulo 2, a partir do versículo de número 44. Hoje eu vou fazer uma alteração na ordem do culto. Nós teríamos uma apresentação do Heitor, mas o pai ainda não chegou do trabalho. A gente vai aguardar o pai chegar. A gente vai fazer a apresentação após a ministração da palavra. Amém? Então a mãe pode ficar tranquila aí, Vielinha. A gente vai esperar. Eu quero fazer essa apresentação com o Giovanni aqui presente, para que a gente faça isso de acordo com a presença dele. Atos capítulo 2, versículo 44 diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidades. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Pode entrar, Giovanni, fique à vontade. Todos os dias eram acrescentados novas almas à igreja do Senhor. Esta foi a finalização da palavra que nós lemos. E eu quero ministrar nesta noite à igreja. Nós escolhemos como tema deste ano para a nossa igreja o ano do avanço. Eu quero falar com você sobre algumas características dessa igreja que avança. Uma igreja simplesmente não avança por causa de um tema profético que nós colocamos sobre a igreja. Não é por causa da eleição de um tema. Tem algumas características. A história da igreja do Senhor Jesus, quando ele vai começar o seu ministério, ele escolhe 12 homens, alguns sem nenhum estudo, pescador, mas ele seleciona 12. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 10, a gente vê o Senhor fazendo essa escolha e ele relacionando o nome dos 12 apóstolos. Quando a gente chega no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, no versículo 1, esse número daqueles que seguiam a Jesus já é de 70. E ele começa a os enviar de 2 em 2 para fazer com que a sua obra andasse. Nós passamos de 12 para 70. Quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso de número 15, o número desses irmãos já são 120 crentes. Quando a gente chega no capítulo de número 2, no verso 41, o número desses irmãos já são 3.000. Diga glória a Deus. Quando nós chegamos no capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, verso de número 4, o número desses irmãos já são
quase 5.000. Quando nós chegamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 6, já não se fala mais de quantidade, fala-se multidão, porque se não dava para contar mais. E sabe por quê? Por causa desta palavra que nós lemos no capítulo de número 2, versículo de número 47. Todo dia o Senhor acrescentava à sua igreja o número daqueles que se haviam de salvar. Todo dia o Senhor estava fazendo coisas novas. E o que tem de tão misterioso na igreja primitiva que não tem mais na nossa igreja? O que tem de tão misterioso que eles conseguiram fazer que as igrejas do mundo, olha, se você for analisar a história da igreja primitiva, eles ganharam toda uma nação para o Senhor Jesus. O evangelho ele foi propagado em todos os continentes. E eles não tinham redes sociais, eles não tinham esses recursos de mídia como nós estamos tendo agora. E uma vergonha, para a vergonha do evangelho no século 21, nós não temos ganhado 10% de almas no mundo inteiro. Ainda existem lugares em que as pessoas não conseguiram ouvir falar do Senhor Jesus. A igreja primitiva, quando ela começou a avançar, não havia nenhum lugar sequer que o evangelho não fosse alcançado. E o que acontece de algo extraordinário com essa igreja primitiva? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Os segredos de uma igreja que avança. Os mistérios de uma igreja que avança. Sabe por que eles avançavam? Diga assim: eu quero saber, pastor. Fala que nem crente, diz: eu quero saber. Diga assim: me diga o segredo. O segredo que eles avançavam é porque eles praticavam a comunhão. Uma palavra que se tornou conhecida na igreja primitiva foi koinonia, comunhão. E o que é a comunhão? A comunhão é muito mais do que união. A comunhão é muito mais do que contato. A comunhão é muito mais do que um ajuntamento de povo. É muito mais do que uma reunião como essa que nós estamos aqui reunidos nessa noite. Comunhão é ligamento. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo de número 12, ele diz desse ligamento dos membros do nosso corpo. Então, o meu pé, ele é ligado na minha mente, e para ele estar ligado aqui, funcionando, sendo comandado pelo cérebro, ele não precisa, ele não tem necessidade dele estar colado à minha cabeça, porque se estiver colado na cabeça, não é comunhão, é aleijamento. Então, ele está ligado no meu corpo, mas ele não precisa estar colado. Ou seja, meu irmão, para mim sentir a tua dor, para mim sentir a tua necessidade, não tem necessidade de eu estar todo dia dentro da tua casa. Mesmo que você esteja na tua casa e eu na minha, eu sei que eu preciso estar em comunhão com você. Comprar a briga em oração espiritual com você, isso é comunhão. Você não precisa todo dia estar tomando café na casa do teu irmão, mas você precisa estar orando por ele, precisa estar intercedendo por ele. Você sabe que todos nós, amados, ou será que só quem tem luta aqui é o pastor Pedro? Quem não passa por lutas aqui? Não tem ninguém. Então todos nós temos necessidade de estar em oração. Se a gente for perguntar a necessidade de cada um, todo mundo tem uma necessidade. E o papel da igreja primitiva, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum, e eu acredito que até as lutas dele eram em comum. Era colocado: olha, irmão, vamos orar, vamos entrar num propósito de oração, vamos clamar. Isso é comunhão. É você não olhar só para o seu próprio umbigo, é você olhar para o umbigo daquele que está à sua frente, próximo de você. Você tem liberdade para sacudir quem está do teu lado e dizer: irmão, se importe mais comigo, se importe mais comigo. Isso é comunhão.
Isso é comunhão. Às vezes a pessoa está sentada do nosso lado, a gente vê essa pessoa sorrindo, mas você não sabe as lutas que ela está passando dentro de casa. O papel da igreja é estar clamando uns pelos outros, é intercedendo uns pelos outros. As palavras mais repetidas, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, as palavras mais repetidas em todo esse livro é unidade, unidos, unanimemente e comunhão. As palavras mais faladas na igreja primitiva eram essas. Sabe qual que é as palavras mais faladas nas nossas igrejas do século 21? É o culto da bênção, culto da vitória, dê para o Senhor que você vai receber 10 vezes mais. São essas palavras que nós estamos, ou seja, quanto mais eu fizer, mais eu vou ser abençoado. Não, meu irmão, Jesus já fez tudo que era para ser feito para nós sermos abençoados. Ele nos comprou naquela cruz. O que nós precisamos fazer como igreja é tirar essa capa de uma igreja que só tem interesse em receber de Deus e nos tornar uma igreja que queira dar mais para Deus, mais adoração, mais louvor, mais gratidão pelo que Ele tem feito por nós. Essa igreja, ela tinha comunhão até nas orações. Quando alguém ia orar, estava a igreja reunida junto, pronto para clamar. Capítulo de número 12, no versículo de número 5 de Atos dos Apóstolos, nós vemos o apóstolo Pedro sendo preso. Pedro, ele foi preso de tal maneira que colocaram ele diante, no meio de 2 soldados, e mesmo no meio de 2 soldados ainda estava acorrentado, e mesmo acorrentado no meio de 2 soldados, fora da cela, existia mais 2 guardas ali de olho. Mas a Bíblia diz, no versículo de número 5 do capítulo 12, que a igreja estava orando em favor de Pedro. Sabe o que aconteceu? A Bíblia nos diz que um clarão invadiu aquela prisão, e um anjo veio, bateu nas costas de Pedro e disse: te levanta, pega a tua capa e vambora embora. Como nós diz assim, vambora logo para casa. Pedro, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, ele não acreditou no que estava acontecendo. Para ele era um sonho, era uma visão. Ele só veio entender que ele estava saindo daquela situação quando ele passou da última guarda, quando ele passou lá da portaria daquele presídio. Aí ele reconheceu. Sabe para onde que Pedro foi? Foi para a casa dele? Foi não. Ele foi para um lugar de oração. A Bíblia diz que ele foi orar também. Eu acredito que ele já foi oferecer um culto em ação de graças naquele momento. E ele chega lá na casa, aonde a igreja está orando, ele bate na porta. A menina que vem abrir não acreditou também no milagre. Estava orando para o milagre acontecer. Quando o milagre acontece, fica duvidosa. Eles tinham comunhão, amado. A dor de Pedro, a prisão de Pedro, aquela igreja se sentiu na responsabilidade de clamar por ele, de buscar por ele. O primeiro segredo qual que é da igreja primitiva? Comunhão. Vamos falar junto para nós aprender? Comunhão. Diga agora assim, segurando no teu peito, diga assim: eu preciso ter mais comunhão com o meu irmão. Segundo segredo da igreja primitiva, eles tinham o mesmo propósito. Você não via uns caminhando para um lado, uns caminhando para o outro. Eles caminhavam sempre no mesmo objetivo. Eles tinham um alvo, eles tinham um compromisso com o seu propósito. Qual que é o nosso propósito no século 21 agora como igreja? Qual que é o nosso propósito? A igreja primitiva, ela tinha o propósito de levar Jesus para todo mundo e trazer todo mundo até Cristo. Esse era o propósito da igreja. Os nossos propósitos parece que estão sendo mudados. Eu quero trazer todas as coisas do mundo para mim, que Deus me dê isso e aquilo, mas não estou querendo levar Cristo para as pessoas. O apóstolo Paulo, amado, em 1 Coríntios, no capítulo 2, eu vou estar lendo do verso 1 ao verso 5, que diz assim: e eu, irmãos,
Quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? O caráter da minha pregação é apresentar a Cristo para vocês. O centro da mensagem da minha pregação é Jesus. Jesus está sendo deixado de lado, em nosso século. As mensagens não trazem mais a apresentação de Jesus. Por que ele foi crucificado? Por que ele se entregou, sabendo que nós éramos pecadores? Você sabe por que Jesus se entregou? Tem alguém que se arrisca? Ele se entregou, sabe por quê? Porque Deus é amor, amado. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. O Evangelho de Cristo não mudou. O nosso propósito tem que ser esse: anunciar que Jesus morreu para salvar o mundo da escravidão do pecado. O hino da Ludmila diz que Deus está contando conosco. Ele não mudou, Ele precisa ainda usar a mim e a você para divulgar essa salvação. Está disponível. Jesus está disponível para salvar o mundo inteiro. Jesus está disponível para salvar a Água Branca. Primeira coisa que eles tinham, qual que era? Comunhão. Diga, comunhão. A segunda coisa, eles tinham propósito. Terceiro, eles tinham humildade. Amém? Humildade. Humildade aqui que eu quero falar não é andar mal vestido, não. Tem muita gente que anda mal vestido, mas é arrogante. Tem muita gente que anda bem vestido e é humilde. A humildade aqui é a ausência de vanglória. Nada que nós façamos nesta terra vai roubar o brilho de Deus na nossa vida. Tudo que Deus fizer através de nós e em nós é para que o nome dele seja glorificado, é para que o nome dele seja exaltado. Por que eu digo isso? Porque os seres humanos, eu e você, nós temos uma facilidade muito grande de nos vangloriarmos. Mas eu oro e o milagre acontece. Eu oro e isso acontece. Eu oro, estamos sempre colocando o eu na frente de Deus. É uma facilidade que o ser humano tem, ou melhor, uma triste facilidade que o ser humano tem. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, ele diz assim: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: eu sacrifico a minha carne, eu subjugo, eu aprisiono as minhas vontades, para que quando eu estiver pregando, as pessoas não dizem: olha, está falando só de boca para fora. Por quê? Porque as pessoas nos observam, igreja. Não adianta eu fazer aqui um discurso muito bonito para impressionar a você, se eu não viver o que prego durante esse discurso. Eu posso fazer o mais belo sermão, usar as palavras mais bonitas que encontrar no dicionário, mas se eu não viver esta palavra, a Bíblia nos diz que não vale nada. O apóstolo Paulo, ele diz: eu subjugo o meu corpo.
eu escravizo, eu aprisiono o meu corpo para que eu não venha a ser reprovado. Em 2 Coríntios 4:7, ele nos dá mais uma razão para nós não nos vangloriar. Ele diz que nós temos escondido em nós vasos de barro, um tesouro, para que a excelência não seja nunca nossa, mas de Deus. Ou seja, é de barro. Nós, eu e você, somos vasos de barro. Diga assim, baixa a bola aí, meu irmão. Diga para quem está do teu lado, não tenha medo não, e ele é crente. Diga assim, baixa a bola, porque a glória tem que ser só de Deus. É de barro o vaso, se quebra. Eu estou acostumado, amado, eu sempre dirijo uma mensagem aqui dizendo que aqui, diante de Deus, nós somos todos iguais. Sabe por quê? Não passamos de barro, de pó. E se o Senhor quiser, Ele nos abate. Mas também se Ele quiser, Ele nos exalta. Então, amado, o importante é nós vivermos na dependência do Senhor, nosso Deus. Está entendendo? Sejamos humildes. Eles avançavam porque eles tinham comunhão, eles tinham o mesmo propósito e eles tinham uma igreja que era humilde. Os apóstolos, eles não tinham ciúmes uns dos outros. Você não vê Pedro questionando, por que Tiago dirigia uma igreja? Por que Paulo estava avançando mais do que eu? Não. Eles tinham um único objetivo: permanecer humildes na presença de Deus. Um quarto motivo do porquê que aquela igreja primitiva avançava tanto: ela tinha fé. Como é que está a nossa fé hoje? A fé para a igreja primitiva, parece que eles adotaram uma outra definição de fé. Porque quando a gente fala de fé hoje, é a capacidade de receber. O que a gente entende por fé é isso. É a capacidade de orar pelo enfermo e ele ser curado. É a capacidade de você receber a chave de um apartamento, de um carro novo, tomar posse. É isso que está sendo ensinado como fé. Olha, eu quero ler com você para que você entenda a definição de fé na igreja primitiva. Se você puder abrir em Hebreus 11, 35 e 36. Através desse versículo a gente vai rever o nosso conceito de fé. E eu não quero que você saia daqui dizendo, o pastor falou que eu não posso receber carro. Se Deus quiser te dar um carro, receba. Se você não quiser receber, passe para mim que eu recebo. Não estou proibindo, não. Eu quero que você saia daqui com o conceito de fé segundo a Escritura. Hebreus 11, 35 e 36, todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisão. Na parte B do versículo 35, a palavra de Deus diz que eles não aceitaram o livramento. Para quê? Para que pudesse alcançar uma melhor ressurreição. Se a gente andar no conceito da igreja primitiva e ver a perseguição que aquela igreja sofreu, levado às arenas, sabe o que acontecia com aqueles cristãos? Eles tinham que negar a sua fé e adorar a César, considerar César como sendo seu Deus, naquelas arenas. Quando eles não aceitavam endeusar a César, eles eram soltados naquele coliseu e feras, leões vinham para ali estragar. O que a Escritura está dizendo aqui
é que eles recusavam esse livramento, porque eles podiam escolher: olha, se você negar a tua fé, nós vamos te soltar, os leões não vão te comer. Podiam receber o livramento ou não podia? Talvez a igreja podia dizer: não, é pela fé que eu vou tomar posse desse negócio. Mas eles recusavam. Recusavam por quê? Porque eles sabiam que mesmo se fossem comidos, espedaçados pelos leões, no grande dia da ressurreição, o Senhor iria levantá-los completos e livres das cadeias.